Muito bem, pessoal, antes tarde do que nunca, a nossa última aula de efemérides, mas eu achei importante terminar, para vocês irem, assim, ó, 100% preparados para a prova em relação às efemérides. Essa aula, como já havia falado, ela é uma aula bem simples, nós temos basicamente 4 efemérides aqui, que eu coloquei como século XXI, vocês vão ver que a grande maioria delas são do século XX, mas os impactos chegam, né, as discussões podem chegar até o século XXI, e coloquei dessa forma mesmo só pra gente diferenciar um pouco as aulas, mas a grande maioria delas ainda são dos anos 1990. Então, a primeira delas é o ano de 1994, com a criação do Talibã no Afeganistão. Gente, o Talibã ele vai surgir ali no ano de 1994 como fruto da guerra civil pela qual o Afeganistão está passando. Ele é um movimento formado pelos estudantes daquilo que nós conhecemos como as madraças, que são escolas religiosas, né, no Afeganistão, no Paquistão e assim por diante, e eles são um grupo que vem da corrente sunita do Islã. Você está acompanhando as notícias, você está vendo ali, você já ouviu falar que o pessoal do Talibã tem muitas questões complicadas em relação aos direitos humanos, aos direitos civis, especialmente as questões das mulheres. E claro que é bom lembrar o quê? Que essas efemérides, elas sempre podem ser um gancho. Então, quando nós pensamos no surgimento do Talibã, pode vir tanto sobre o surgimento dele, é claro, mas também sobre o processo depois de ocupação do Afeganistão por parte dos Estados Unidos. Agora, recentemente, os Estados Unidos saiu de lá e o Talibã voltou ao poder no Afeganistão nesse último ano. Então, nós temos aqui tanto uma efeméride como uma atualidade. Recomendo que vocês deem uma boa olhada, uma boa aprofundada nesse assunto. Então, assim, né, a ideia inicial do Talibã era propor a paz, né, na região do Afeganistão, como um grupo de estudantes religiosos, eles vinham com isso, mas era uma paz que vinha por meio de um regime bastante opressivo, porque eles fazem uma interpretação literal e até mesmo radical, né, da lei islâmica da Sharia. Então, o Talibã é um grupo que esteve muito nos jornais, nas discussões, nas revistas, porque daí, inclusive, teve toda aquela movimentação dos Estados Unidos pós 11 de setembro dentro do Afeganistão para derrubar o Talibã. Muito da justificativa da ocupação do Afeganistão pelos Estados Unidos foi contra o Talibã. E agora, com os Estados Unidos saindo de lá, o Talibã retorna ao poder. Então, assim, tanto que o pessoal fala, olha, essa invasão dos Estados Unidos, esse processo todo foi muito inútil, porque não adiantou em nada, teve um custo geopolítico, né, um custo diplomático para os Estados Unidos também, bastante complicado, mas de qualquer forma, tá aí, tá colocado, é bom vocês darem uma olhadinha. Se vocês jogarem, né, na internet, nas redes sociais, já vão ter um panorama maior, eu não quero ficar alongando o tempo aqui dessa aula para vocês. Aí a segunda efeméride, gente, também do ano de 1994, são 3 do ano de 94 aqui, foi um ano bem agitado, vamos colocar assim. Mas a segunda que eu quero falar agora é o fim do Apartheid na África do Sul, com a eleição do Nelson Mandela. O processo do fim do Apartheid e da libertação do Mandela já vem ali do ano de 1989, quando o de Klerk, ele assume a presidência do país. O de Klerk, ele é um homem branco, mas que sobe a presidência, né, ascende a presidência sul-africana com a intenção de legalizar a oposição. A gente tem que lembrar que a África do Sul vinha num governo ditatorial, né, numa série de governos ditatoriais que criminalizavam a oposição, impediam a oposição, inclusive faziam a manutenção do regime segregacionista, mas o de Klerk, quando sobe à presidência, ele vem com a intenção, então, de legalizar a oposição. E por que ele está fazendo isso? Por conta de toda uma pressão internacional pelo fim do regime. A gente tem que ver que também é fim de Guerra Fria, né? O mundo está vindo também com uma nova onda de democracias liberais, a própria questão interna da África do Sul, a escalada cada vez maior da violência entre os grupos negros e os grupos brancos, e a possibilidade até mesmo de uma guerra civil estourar na África. Então o de Klerk, ele opta por uma abertura democrática. Como eu falei para vocês, ele vai legalizar a oposição, e inclusive em 1990, o Mandela, ele é liberto. Depois de décadas preso, né, o Mandela, ele é solto, vai encabeçar agora também essa oposição política, e aí no ano de 1994, o Mandela, ele é eleito presidente da África do Sul. E aí, nesse ano, né, a gente tem, assim, a oficialização do fim do Apartheid. É interessante também, sobre esse processo todo na África do Sul, compreender os processos civis e de direito que a África do Sul tomou pós o processo do Apartheid. Porque o que se entendia, né? Qual que era a visão do Mandela? Ele pensava o seguinte, que ele assumindo a presidência, claro que ele, como homem negro, né, ele iria acabar com o Apartheid, fazer todo esse processo, mas ele também sabia que se ele começasse a caçar, vamos dizer assim, os brancos, se ele começasse a punir os brancos, isso poderia gerar também uma outra revolta agora dos brancos, né? Então ele não via
essa possibilidade de prender, simplesmente prender todo mundo e pronto, como uma forma pacífica. Então, o governo sul-africano opta pelo quê? Opta por todo um processo de confissão, né? Então, foi um sistema mais ou menos assim, para explicar de forma bem simples, né? Que todos aqueles que participaram do processo do apartheid, que participaram da ditadura sul-africana, eles tinham que confessar os seus crimes. Todo aquele que confessasse os seus crimes, ele seria perdoado. E seria permitido ainda o convívio em sociedade. Então toda a questão da discussão sobre a ideia de perdão, de memória, sobre regimes, né, ditatoriais, é muito interessante esse processo da África do Sul. Porque então, claro, os crimes eram confessados, os crimes eles eram levados em consideração, eles não foram simplesmente apagados ou esquecidos, como é o caso da nossa ditadura militar, por exemplo, né? Nós não tivemos esse processo público de culpabilização. Ninguém é culpado aqui no Brasil pela ditadura militar. As coisas foram levando, né? Eu não quero entrar muito nesse assunto, mas até foi feita uma comissão em 2012 para apurar os crimes, mas assim, ela também não se aprofundou muito no processo. Esse ano tentaram abrir de volta, o presidente Lula não aceitou, né? Mas enfim, novamente, é outra discussão. Só que na África do Sul, então, foi o seguinte, olha, quem confessar os seus crimes, os crimes serão registrados, os crimes serão, né, registrados que eu digo oficialmente, isso tudo será divulgado, mas existirá o perdão, né? Ninguém necessariamente foi preso ou condenado ou julgado pelos crimes, um ou outro, né? Assim, alguma coisa muito impactante até teve determinados julgamentos, casos específicos, mas no geral não. Então, a política de apaziguamento do Mandela pós-fim do apartheid também é muito interessante e é uma coisa que pode aparecer nas provas, como eu falei assim, ó, por conta dessa discussão da memória histórica e como que o regime lidou com isso. Então também recomendo assim, ó, né, vocês darem uma olhadinha, uma aprofundada nisso para se inteirar mais desse processo. Aí mais uma efeméride ainda de 1994 e que também é do continente africano, é o genocídio de Ruanda de 1994. Então o fim do apartheid, ele é uma boa notícia, agora aqui nós temos uma parte trágica, né? A gente tem que entender o processo de Ruanda dentro do próprio processo do colonialismo europeu. O Ruanda estava sobre o domínio belga, já desde o século XIX, dentro de todo aquele processo do imperialismo, do colonialismo, e aí em 1962, Ruanda se tornou independente, dentro do processo agora de descolonização africana. Só que dentro de Ruanda, nós tínhamos dois grupos étnicos, que eram os Tutsis e os Hutus. E aí, em 62, quem assume a presidência é um representante do grupo dos Hutus, e aí havia uma série de opressão para cima dos Tutsis, mas aí, em abril de 94, o presidente Hutu, na época, ele foi morto, o avião que ele estava foi derrubado. Isso aí foi o estopim para uma escalada de violência entre os dois grupos. Muito brutal, eu não vou obviamente dar os detalhes aqui, não só pela questão do vídeo, né, não cair numa série de filtros do YouTube, mas também por ser desnecessário. Mas a gente vai ver que principalmente os Tutsis, que eram esse grupo rival, eles vão ser massivamente perseguidos, mortos, e se contabiliza, assim, a contagem oficial é cerca de 800 mil pessoas que foram mortas, né, nesse processo da escalada da violência. Por isso que nós chamamos isso de um genocídio, e inclusive porque tem um componente étnico aí, né? As pessoas, elas eram mortas por pertencerem a uma determinada etnia. Então, há várias críticas nesse processo também, porque a ONU, ela tinha uma força de paz em Ruanda e não fez nada, essa força de paz recebeu ordens de não intervir, ou seja, o processo, né, do desastre ali correu de forma solta. Os Estados Unidos também se omitiu, né, no processo. As pessoas sabiam o que estava acontecendo, estava sendo noticiado, as notícias estavam saindo de Ruanda, mas ninguém fez nada. Então o conflito escalou de uma forma assim sem precedentes. Nós temos grupos paramilitares de ambos os lados, tanto Tutsi como Hutu também envolvido nesse processo da violência, né? É um conflito civil, mas que também atingiu a população inocente, vamos colocar dessa forma. E aí ainda 3 meses depois, né, que começou essa escalada da violência, um grupo Tutsi, liderado pelo Paul Kagame, ele conseguiu conquistar o poder em Ruanda e daí parou o genocídio. Abriu-se tribunal para julgar as causas e assim por diante. Ruanda vem passando por um processo de reconstrução, de redesenvolvimento, embora que hajam críticas ao governo autoritário dos Tutsis, daí levando também uma série de outros problemas e outras questões. Tem um filme, né, muito famoso, inclusive, que basicamente 90% dos professores de história trabalham ele nas suas aulas, mas que é Hotel Ruanda. Então até se você amanhã, né, sábado aí, um dia desses, quiser dar uma descansada e quiser assistir um filme para ao mesmo
mesmo tempo se distrair um pouco da prova, mas também quiser dar uma estudada indireta, eu recomendo Hotel Ruanda. Não sei se tem em algum streaming, mas ele é um filme bem tranquilo de achar e recomendo dar uma olhada. E agora a última efeméride, ela é do ano de 2004. Que é a criação do Facebook. Daí vocês vão pensar, tá, mas o Facebook vai cair na minha prova? O Facebook talvez não, mas podem cair questões relacionadas às redes sociais, né? Então todas as problemáticas sobre redes sociais, sempre a gente tem que pensar, quando a gente fala em redes sociais, sempre vem crítica, né? Mas tem que pensar no lado positivo das redes sociais, no lado negativo das redes sociais e, claro, como sempre, pode ser um estopim. Então aqui também não vou ficar falando muito, porque é um assunto que vocês já estão mais do que carecas de saber, de ver discussão, quando pensam em atualidades, quando pensam em redações, assim por diante. Mas é importante vocês lembrarem, tá? Em 2004 é a criação do Facebook, lá pelo Marquinho Zuckerberg. Então vocês deem uma olhada, mas aí, como eu falei, na discussão das redes sociais como um todo, não apenas restrito ao Facebook. É que o Facebook marca, né, uma virada. Nós tínhamos redes sociais antes do Facebook. A maioria de vocês que está me assistindo não é dessa época, mas nós tínhamos lá o Orkut, tinha MySpace, essas coisas todas. Mas o Facebook é o que vai começar a criar esses grandes oligopólios de mídia que, por exemplo, hoje a Meta, né, domina aí boa parte da internet, a Meta, o próprio Google, correndo ali atrás, né, na borda desses dois. Agora, o X, com todas as discussões que nós temos esse ano aí também, do antigo Twitter, hoje X, é bom vocês darem uma olhada nessas discussões, que pode aparecer de repente até mesmo, gente, vejam só, em redações, né, esses temas por conta dessa efeméride, mas pode aparecer também nas provas de sociologia e, claro, também nas provas de humanas como um todo. Então, deem uma boa olhada. Gente, espero que essa playlist das efemérides tenha sido de bastante ajuda para vocês, né? Lembre-se que a ideia é sempre só pegar os principais pontos, jogar algumas ideias, não era aprofundar. Espero que vocês tenham gostado muito. Se inscrevam, né, aí no canal, não esqueça de curtir também, aí ajuda a gente a divulgar e aquecer um pouco o algoritmo, tá bom? Uma excelente prova, seja qual for a prova que você for fazer, mas uma excelente prova para vocês. Um grande abraço e no que precisarem, contem sempre comigo. Tchau!